2022 é ano de eleições e nós estamos aqui com jovens que fizeram recentemente o seu título de eleitor e vamos conversar com elas a respeito da expectativa, como estão se preparando para essa primeira eleição em que elas irão votar. E nós estamos aqui com a Renata Panho, a Natália Suzin, a Joelle Rocha, que irão conversar com a gente, bater um papo, né, sobre essa questão do primeiro voto e da importância de já manifestar aí o seu poder de decisão, né, a democracia nesse ano de 2022. Renata, vamos conversar por você. Você fez o teu título recentemente. Foi algo que você teve a iniciativa? Foi porque os pais se incentivaram? Como é que foi isso? Foi algo que veio de mim e de todo mundo, né? Que deveria, pelo menos, já que a gente já tem a idade e eu acho muito importante a gente poder expressar nossa opinião desde já, porque se a gente quer tanto a mudança, não necessariamente, eu acho que tem que começar por nós mesmos. Tá certo, a gente também conversa com a Natália. A Natália fez o título esse ano mesmo de 2022, né, Natália? Bastante recente, inclusive dando destaque para a campanha do TSE, onde aumentou consideravelmente o número de eleitores da campanha para cá. E, Natália, como é que foi realizar esse primeiro passo, né, a caminho da democracia? Fiz faz pouco tempo, esse ano mesmo, e eu acho que deveria ser para todos os jovens que podem começar a exercer a função de cidadão uma honra poder opinar sobre o que vai ser escolhido o governo do nosso país. A Joelle também vai votar pela primeira vez, só que ela se antecipou, ela fez o título já no ano passado. Joelle, por que teve essa iniciativa já bem antes do prazo, você fazer o título de eleitor e garantir esse teu direito para esse ano? Eu fiz o meu título ano passado, como você disse, né, na época de pandemia, e eu fiz por ele porque eu precisava fazer a renovação do meu RG, e no RG novo você pode colocar o número do seu título nele, para facilitar também, para não levar aquela montanha de documentos com você, então eu botei ele junto comigo. A Natália, mesmo sem ser obrigada, sem ter a obrigação de votar nessas eleições, ela vai exercer esse teu direito. Natália, por que você tem essa vontade e mesmo sem ser obrigada, vai votar nesse ano? Eu acho bem importante o papel do jovem como opinante na sociedade também, a gente poder construir o que a gente pensa e o que a gente quer hoje em dia. E o que você diria para os jovens que, assim como você, tem o voto facultativo nesse ano? Eu sugeria pesquisar muito sobre opiniões políticas, candidato, até porque hoje a gente vê um cenário muito turbulento, então é difícil você escolher tendo uma opinião só, e pesquisar é bastante importante. Entrando já nessa questão do cenário político, a gente ouve muitas coisas e hoje na visão do jovem, né, a gente sempre brinca assim, ó, que depois a vida adulta, quando a gente começa a pagar imposto, a sentir, né, como funciona a nossa sociedade, é que a gente vai se preocupar. Mas dizem também por aí que o jovem é o futuro da nação, né? Então, por isso a importância de votar antes, assim como o voto facultativo da Natália. Mas a Renata, ela já tem essa obrigação, né, Renata, de votar. Qual é o cenário político? O que você visualiza que seria o ideal para a escolha de um candidato? Eu acho que o ideal, principalmente, é você pesquisar sempre sobre as propostas que eles têm de intervenção, tanto na economia, quanto na escola, na educação, no caso, quanto na saúde e tudo mais. Tudo que a gente vê, principalmente, que é mais necessário para que tudo isso possa proporcionar melhores condições de vida para todo mundo no geral. Joelle, e o que os jovens esperam dos governantes que vão ser eleitos agora nessa próxima eleição? Eu imagino que todos nós esperamos governantes que nos entendam, que entendam as nossas necessidades, que nos vejam não só como crianças, como a maioria das pessoas veem, mas como pessoas formadoras de opinião, que é isso que nós somos. Podemos ser muito jovens ou muito inexperientes, como a maioria dos adjetivos que são usados, mas temos nossas opiniões, temos várias fontes de informações, principalmente com a internet, com os meios de comunicação variados. Óbvio que tem que ter uma segurança nas informações que nós estamos recebendo, porque são muitas informações ao mesmo tempo, às vezes são muito rasas, então temos que ir atrás, como a Renata falou, temos que pesquisar os candidatos, pesquisar o que eles estão propondo, o seu passado até, para ver o que eles já foram, o que eles já fizeram. Natália, uma questão que está sendo bem debatida agora em relação às eleições são as fake news. Como que você acha que os jovens e a população em geral, quais as atitudes que devem ter para se precaver e para não cair nesse tipo de armadilha? Tendo em vista a viabilidade de fontes de
informação que a gente tem hoje em dia, pesquisar bastante em mais de um lugar, porque às vezes as opiniões são convergentes. Várias opiniões às vezes ajudam a gente formar a nossa. A partir do momento que a gente se torna, né, eleitor, nós colocamos a nossa opinião, nós muitas vezes demonstramos, embora o voto seja secreto, né, a gente demonstra as nossas preferências. O que fazer para que haja esse respeito, Renata? Eu acho que todo mundo tem uma opinião, não só na política, mas na vida em geral. Independente da maneira como expressa, tudo deve ser respeitado, independente da situação e da opinião de cada um. Joeli, você acha que, mesmo com opiniões diferentes, as pessoas conseguem conviver de uma maneira harmoniosa? Em teoria era para conseguir, já que todas as pessoas são diferentes, então cada um tem uma opinião diferente, um pensamento diferente, mas muitas vezes muitas pessoas acabam convergindo para opiniões iguais para não ter um conflito, toda aquela política de cancelamento que estamos vendo hoje em dia, mas de maneira clara e objetiva, todo mundo tem que ter sua opinião, independentemente de se, sei lá, seu namorado, sua família tem uma opinião diferente, porque cada um de nós tem uma forma de pensamento. Então, era pra eu ter uma opinião, você ter uma opinião e a gente poder conviver em harmonia. Mas a gente vê muito hoje em dia, principalmente na internet, nas redes sociais, onde as pessoas se camuflam por trás de usuários anônimos e não há esse respeito, não há essa convivência harmoniosa que deveria ter para uma sociedade viver e no bem-estar social. Então é isso, nós trouxemos exemplos aqui que incentivam, né, aos jovens realmente irem até as urnas eletrônicas conscientes, escolherem seus candidatos e exercerem seu papel de cidadão.